O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Eu quero dizer que o assunto vai fugir um pouquinho do contexto do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Acho que não muito. Apenas um outro ponto que é relações pessoais e afetivas. O primeiro aspecto desse pensamento de Jean-Jacques Rousseau é pensar o que significa sociedade. Por que ele não disse civilidade? É possível até parear com Thomas Hobbes, quando disse que o homem é o lobo do homem. Ou seja, não é porque vivemos socialmente, tendo que lidar uns com os outros, que estamos agindo verdadeiramente com civilidade, com boa fé, com irmandade. Sociedade, em Rousseau, é troca de acordos e interesses, que acabam produzindo desigualdades sociais. Contudo, eu vou trazer esse tema para o contexto moral e emocional, porque onde há interesses, há maldade. E se a maldade acontece, é porque algumas pessoas estão dando legalidade para que se conclua. E uma das principais vias do início da maldade vem pelo voto de confiança a alguém. Eu costumo dizer que um dia agir justamente vai ser injusto. E ser bom vai ser falta de amor próprio. Na verdade, se a gente reparar, isso já está acontecendo. O que une as pessoas com mais fervor é a crueldade, é a falta de amor ao próximo. As pessoas simpatizam com quem está disposto a falar mal de alguém. Aquele que evita e até discorda dessas rodinhas de escarnecedores acabam sendo interpretados como pessoas suspeitas. E por causa disso elas recebem o rótulo de som ou de sonsa, né, de hipócrita e por aí vai. E perceba agora que eu estou distintamente me referindo maldade e crueldade. Maldade que me refiro são as intenções do sujeito ativo direto com passivo. O enganar, por exemplo. Enquanto a crueldade é a ação mais crua e fria do mal no ato. Quando a pessoa articula momentos para produzir dor nesse outro alguém. Porque isso tem um benefício pessoal, seja material ou narcisista. Então maldade é hostil, mas ainda não é a total violência. Outro exemplo, para ficar mais claro, é um assalto. A vítima que não reage e mesmo assim ela leva um tiro. Então nós temos aí uma diferença, né, que é a maldade seguida de crueldade, porque a pessoa não reagiu, ela não estava armada e mesmo assim ela foi atingida. Então esses diferenciais mostram quem está tomado de ódio de quem está acometido de um psicológico mal trabalhado, mal orientado. Qual a outra forma de crueldade que enquadro como crueldade narcisista? Pense em alguém com uma reputação limpa, uma imagem clara de alguém que segue seus valores morais e etc. Daí o cruel, ele se aproxima porque ele admira essa pessoa. Mas quando ele se aproxima, ele percebe que ele não consegue conviver com os comportamentos que ele tanto admira. Daí o ódio toma conta e dá-se início a uma série de tratamento com requinte de crueldade, que fere exatamente as virtudes dessa outra pessoa. É comum acontecer que arruinar essa imagem positiva que o outro carrega o transforme num herói para algumas outras pessoas de pouca intelectualidade, de pouco senso de dúvida. Imagine, isso é comum também. Um conhecido chega e aí ele traz um monte de novidades ruins de alguém do círculo de amigos que possui essa alta imagem. E daí ele diz assim, tá vendo essa pessoa aqui? Ela não é nada disso, essa pessoa é totalmente imoral, ela fez isso e fez aquilo outro, mentirosa, equilibrada. E quem tá ouvindo fica como? Caramba, se você não falasse isso, eu jamais ia imaginar que essa pessoa fazia isso. Isso vai significar o quê? Que esse cara ou essa mulher, ele é tão honesto, ela é tão honesta que ela conseguiu ver o que ninguém tinha visto ainda. Ela desmascarou o bonzinho. O cruel, ele consegue roubar a reputação da outra pessoa. Mas ele só consegue porque existe essa predisposição de normalizar mais o mal do que o bem. O que eu tô dizendo é que é mais fácil alguém acreditar que o bonzinho não é mesmo o bonzinho e que aquele que é visivelmente imoral tem muito mais chances de ser verdadeiro com alguém. Quando alguém difama uma pessoa boa, derruba ela de um padrão mais elevado e a joga abaixo dos imorais. Mas isso só porque alguém falou e quase ninguém vai procurar saber se é verdade. Porque, socialmente, demonizar o outro é papel de anjo. E defender o mal falado é pedir para ser demonizado também. Para entender melhor, vou trazer o exemplo de Van Gogh, quando ele tentou ser pregador e acabou sendo afastado pela igreja. Ele se doou ao máximo ao seu serviço. Ele foi viver com pessoas muito pobres e doou tudo. O padrão dele se elevou demais. E o que os religiosos fizeram? Desligaram ele dos serviços. Isso é o que podemos concluir desse comportamento da sociedade para aqueles que se destacam como o homem e a mulher de bem. Pois o padrão dessas pessoas
é muito elevado e acaba provocando mal-estar nos demais. Autocobrança, autocrítica. Então é preciso destruir esse espelho que mostra que é possível fazer, mas não está sendo feito. Logo, diminuir essas pessoas, invalidá-las, censurá-las, faz do mesmo modo que o patrão arruma um defeito no trabalho do funcionário para justificar não dar aumento para ele. Resta a pessoa boa não tentar agir muito além do jogo dos interesses e círculos sociais.